Cumprimento os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina número 5. Ressurreições anteriores à cruz. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, aqui estamos buscando a tua bênção. Derrama sobre mim e os meus irmãos o Espírito Santo. Abre a nossa mente. Acende em nós a esperança da breve volta de Jesus e a bendita esperança da ressurreição dos nossos queridos e da transformação dos santos vivos. Dá-nos esta esperança viva que nos alimenta, que nos ajuda a viver, olhando para cima, de onde virá o nosso socorro. Ouve a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Ressurreições anteriores à cruz. E o verso áureo: então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisto? João capítulo 11, versos 25 e 26. Bendita promessa do nosso Senhor Jesus Cristo. A morte não é o fim. O cristianismo não termina em morte. O cristianismo não termina em sepultura. O último capítulo da história de Jesus aqui na terra, enquanto aqui viveu, morreu, é que ele ressuscitou. Ele está vivo. E ele disse: porque eu vivo, vós também vivereis. Aleluia! Esta semana vamos estudar sobre as ressurreições que aconteceram antes da ressurreição de Jesus. A primeira ressurreição foi a de Moisés, mencionada ali em Judas, verso 9, durante a monarquia de Israel, o filho da viúva de Sarepta, também mencionada ali em 1 Reis, capítulo 17, versos 8 a 24, e o filho da Sunamita, mencionado também em 2 Reis, capítulo 4, versos 18 a 37. Cristo, durante o seu ministério aqui na terra, também ressuscitou o filho da viúva de Naim, Lucas capítulo 7, versos 11 até o verso 17. Também ressuscitou a filha de Jairo, Lucas capítulo 8, versos 40 a 56. E finalmente ressuscitou a Lázaro, João capítulo 11. De todos estes, queridos, com exceção de Moisés, todos estes outros foram ressuscitados como seres mortais, que enfim voltariam a morrer. Unicamente Moisés ressuscitou para a glória e foi arrebatado para o céu. Esses casos outros que nós vemos aqui, todos eles ressuscitaram e morreram novamente. Esses casos confirmam o ensino bíblico da inconsciência dos mortos. Por quê? Porque todos estes que foram ressuscitados não vieram contando histórias do que aconteceu durante os dias que permaneceram mortos, ou durante as horas que permaneceram mortos. Em nenhum desses casos, nem em qualquer outra narrativa bíblica da ressurreição, há alguma menção a uma suposta experiência de vida após a morte. Nesta semana, vamos refletir sobre as ressurreições que ocorreram antes da própria morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Na parte de domingo, a ressurreição de Moisés. Abra sua Bíblia em Judas, verso 9. Judas, verso 9. Aqui nós lemos: mas o arcanjo Miguel, nós cremos que Miguel é o nome de guerra do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse nome aparece sempre quando Jesus está em guerra contra Satanás. É assim lá em Daniel capítulo 12, verso 1. É também assim em Apocalipse 12, verso 7. E é também aqui em Judas, verso 9. Aqui Miguel está em guerra contra Satanás. A questão em discussão aqui era a ressurreição de Moisés. Satanás não queria permitir a ressurreição de Moisés, reivindicando poder e autoridade sobre Moisés por ter sido ele um pecador. Mas, queridos, todos nós somos pecadores e todos nós vamos ser salvos
Se morrermos, seremos ressuscitados. Se permanecermos vivos, seremos transformados no abrir e fechar de olhos. Satanás vai também querer reivindicar poder e autoridade sobre nós porque somos pecadores, mas assim como Moisés, somos pecadores arrependidos. Somos pecadores redimidos pelo sangue de Jesus Cristo. Moisés, que viveu no Antigo Testamento, cria no cordeiro simbolizado, aquele cordeiro que morria todos os dias, às 9 da manhã e às 3 da tarde. O contínuo sacrifício no santuário da terra representava, simbolizava Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Todos os que morreram crendo no Cordeiro de Deus, do Antigo e do Novo Testamento, eles serão ressuscitados, porque em Cristo Jesus a morte foi vencida. Aleluia! Por isso lemos aqui no verso 9, mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, era uma disputa pelo corpo de Moisés. Satanás não queria que Moisés fosse ressuscitado e disputava a ressurreição do corpo de Moisés. Não ousou pronunciar, Miguel, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, contra Satanás, mas disse: o Senhor te repreenda. Simplesmente Miguel, Jesus Cristo, ressuscitou a Moisés e o levou para o céu. Queridos, qual é a prova bíblica de que Moisés foi ressuscitado dentre os mortos e está no céu? Abra sua Bíblia também em Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, vamos ver os versos 28 a 36. Lucas capítulo 9 e os versos 28 a 36. Aqui nós lemos: e aconteceu que quase 8 dias depois destas palavras, tomou consigo a Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto e o seu vestido ficou branco e muito resplandecente. Transfigurou-se significa que a divindade do nosso Senhor Jesus Cristo, oculta durante toda a vida dele aqui na terra, esta divindade irradiou através da humanidade. A divindade de Jesus irradiou através da sua humanidade, ali no Monte da Transfiguração. Outras ocasiões, a divindade também irradiou através da humanidade. Quando com 12 anos, quando Maria e José voltaram para casa e esqueceram Jesus lá no templo em Jerusalém, quando eles voltaram no 3º dia e encontraram Jesus no templo, Maria o repreendeu, dizendo: por que você fez isso conosco? E Jesus disse: vocês não sabiam que me importa cuidar dos negócios do meu Pai? E apontou para cima. Neste momento a divindade irradiou, houve um brilho no rosto de Jesus, a divindade irradiou através da humanidade. No livro Desejado de Todas as Nações, menciona pelo menos 12 vezes em que, durante a vida terrestre de Jesus, a divindade irradiou através da humanidade. Queridos, aqui menciona no capítulo 9 de Lucas, lemos então o verso 28, e aconteceu que quase 8 dias depois destas palavras, tomou consigo a Pedro, Tiago e João, e subiu ao monte orar, e estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e o seu vestido ficou branco e muito resplandecente. E eis que estavam falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias. 2 pessoas estavam ali no Monte da Transfiguração, conversando, dialogando com Jesus. Moisés, que representa todos aqueles que morreram, mas que serão ressuscitados. Moisés está no céu representando os mortos ressuscitados, glorificados. E Elias está no céu representando todos os salvos vivos que não passarão pela morte. Entre os salvos existem aqueles que serão ressuscitados e existem aqueles que serão transformados em vida, sem conhecer a morte. E nós estamos ali representados no céu por Moisés e Elias. Pois bem, Moisés e Elias apareceram para Jesus ali no Monte da Transfiguração. E aqui diz o verso 31, os quais apareceram com glória
e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono, e quando despertaram, viram a sua glória e aqueles 2 varões que estavam com ele. E aconteceu que quando aqueles se apartaram dele, ou seja, quando Moisés e Elias desapareceram, e aconteceu que quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo o que dizia. E dizendo ele isto, veio a nuvem que os cobriu com a sua sombra, e entrando eles na nuvem, temeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, a ele ouvi. E tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só, e eles calaram-se, e por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Aqui é a transfiguração do nosso Senhor Jesus Cristo, onde Moisés e Elias apareceram e dialogaram com Jesus. Esta é a prova de que Moisés foi sim ressuscitado. Judas, verso 9, diz da reivindicação de Satanás sobre Moisés, mas da vitória de Jesus Cristo, ressuscitando Moisés, levando-o para o céu. E a prova é que Moisés apareceu vivo, glorificado, e Elias também apareceu vivo, glorificado, aqui no Monte da Transfiguração. Alguns pais da igreja grega de Alexandria argumentaram que quando Moisés morreu, 2 Moisés foram vistos, um vivo no espírito, outro morto no corpo, um subindo ao céu com os anjos e o outro sepultado na terra, exatamente como os espíritas acreditam hoje. Isso não é um ensinamento bíblico. Essa distinção entre a ascensão da alma e o enterro do corpo tem sentido para os que creem no conceito grego de alma imortal. Mas isto não é bíblico. A alma não é imortal. Nós já dissemos que a palavra imortal só aparece uma vez na Bíblia. E aqui, na primeira carta de Paulo a Timóteo, abra sua Bíblia. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1 e o verso 17. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus seja honra e glória para todos sempre. Amém. Esta é a única vez que aparece a palavra imortal na Bíblia. De onde tirar a ideia de que existe algo imortal em mim ou em você? Não, queridos. Nós somos mortais por completo. Como um todo, somos mortais. Essa ideia, este conceito espírita de que morre o corpo e a alma se liberta, e a alma é uma entidade pensante que pode viver fora do corpo, isso não é bíblico. A Bíblia não menciona isto. Judas, verso 9, confirma a ressurreição do corpo de Moisés. A disputa foi a respeito do corpo de Moisés e não sobre uma suposta alma sobrevivente. Deuteronômio, capítulo 34, abra sua Bíblia. Em Deuteronômio, capítulo 34, ainda sobre a ressurreição de Moisés, capítulo 34 de Deuteronômio, vamos ler os versos 5 e o verso 7. Aqui nós lemos: Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme ao dito do Senhor, e o sepultou num vale na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu o seu vigor. Queridos, aqui está falando da morte de Moisés e do sepultamento dele. Deuteronômio capítulo 34. E lá em Judas, verso 9, está falando da ressurreição de Moisés. E Lucas capítulo 9, verso 28 a 36, confirma que Moisés morreu, Moisés foi ressuscitado e está vivo no céu e apareceu para Jesus no Monte da Transfiguração. Queridos, Moisés não permaneceu muito tempo na sepultura. O próprio Cristo, com os anjos que sepultaram Moisés, desceu do céu para chamar o santo que dormia. Pela primeira vez, Cristo estava prestes a dar vida aos mortos. É a primeira ressurreição mencionada na Bíblia. Moisés. Quando o príncipe da vida e os seres brilhantes se aproximaram da sepultura,
Satanás ficou apreensivo com respeito à sua supremacia. Cristo não se rebaixou a entrar em controvérsia com Satanás, mas Cristo remeteu tudo isso ao seu Pai, dizendo: o Senhor te repreenda. Judas 9. A ressurreição foi assegurada para sempre. Satanás foi despojado da sua presa. Os justos mortos voltariam a viver. Patriarcas e Profetas, página 417 e 418. Na transfiguração, encontramos evidências da ressurreição de Moisés. Ali ele apareceu com o profeta Elias, que havia sido trasladado sem ver a morte. Moisés e Elias até conversaram com Jesus. A aparição de Moisés, prova da vitória vindoura de Cristo sobre o pecado e a morte, é retratada na passagem em termos inequívocos. Foram Moisés e Elias, não seus espíritos, que apareceram a Jesus ali no Monte da Transfiguração. Moisés não pôde entrar na terra de Canaã, a Canaã terrestre, conforme diz em Deuteronômio 34, verso 1 a 4. Mas Moisés entrou na Canaã celestial. Que bendita promessa de Deus, que privilégio Deus concedeu a Moisés. Moisés aceitou o não de Deus: você não vai entrar na terra de Canaã. Ele humildemente aceitou o não de Deus e aceitou morrer. Mas, queridos, ele que era fiel e submisso à vontade divina, não questionou a Deus, não murmurou e não reclamou, mas Deus tinha algo melhor para Moisés. Sempre Deus tem algo melhor para você, meu querido irmão. Se submeta à vontade de Deus, à vontade do Pai. Ele tem planos lindos para você. Moisés não entrou na terra da Canaã terrestre, mas Deus o ressuscitou e o introduziu na Canaã celestial. Aleluia! Na parte de segunda-feira, 2 exemplos do Antigo Testamento. Mais 2 exemplos do Antigo Testamento sobre ressurreição. Abra sua Bíblia agora no primeiro livro de Reis, capítulo 17. Primeiro livro de Reis, capítulo 17. Vamos ver então os versos 8 em diante. Aqui nós lemos: Então veio a ele a palavra do Senhor, Deus falando com Elias: Levanta-te e vai a Zarefate, que é de Sidom e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Deus sempre escolhe o incomum, não é? Deus foge do comum. Ele escolheu para sustentar Elias durante o período da seca em Israel, no tempo de Acabe, aqueles 3 anos e meio que não choveu, de seca. Deus escolheu uma viúva pobre, sem recursos, fora do povo de Israel, para sustentar Elias. Deus é o Deus do incomum. Ele prova que é Deus. E aqui diz o verso 10. Então ele se levantou e se foi a Zarefate. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha, e ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, num vaso um pouco de água para que eu beba. E indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: Não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo para fora, depois farás para ti e para teu filho. Queridos, aqui Elias estava representando Deus. Deus na vida desta viúva de Zarefate ou Sarepta. Queridos, Deus quer ser o primeiro na sua vida. Coloque Deus em primeiro lugar.
e ele vai suprir todas as suas necessidades, assim como aconteceu com esta viúva. Ela aceitou colocar o profeta de Deus em primeiro lugar e Deus supriu as suas necessidades. Por isso, o profeta Elias disse para ela no verso 13: não temas, não tenha medo, vá, faça conforme a tua palavra, porém faça primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo para fora, depois farás para ti e para o teu filho. Verso 14: porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Queridos, que promessa maravilhosa Deus fez pela boca do profeta Elias. Apanhe esta promessa, apodere-se desta promessa também para a sua vida. A farinha da sua panela não se acabará e o azeite da sua botija não faltará, até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Lembre-se que isto que Elias falou tem dupla aplicação. Durante 3 anos e meio, nos dias de Elias, Acabe e Jezabel, não choveu sobre a terra, mas Elias foi sustentado por Deus através desta viúva, e a viúva foi sustentada por Deus. Não faltou a farinha, não faltou o azeite. Queridos, essa seca, este período de 3 anos e meio, ele vai se repetir agora quando a Jezabel papal estiver dominando o mundo. Nesta última supremacia papal de 42 meses, conforme Apocalipse 13, verso 5, 3 anos e meio literais, também não vai chover sobre a terra. Haverá uma seca, mas Deus não deixará faltar a farinha na sua panela e o azeite na sua botija. Deus é o nosso pão, é a nossa água, é o nosso sustento, é o nosso refúgio, é a nossa rocha eterna. Creia que isto vai acontecer. Durante os 3 anos e meio proféticos de 1260 anos da primeira supremacia papal, 538 até 1798, esta profecia da seca de não chover não se cumpriu, porque não poderia ficar sem chover por 1260 anos. Mas agora, no tempo do fim, Deus abrevia o tempo, e esta profecia vai se cumprir, porque serão 1260 dias, somente 3 anos e meio, sem chuva. Assim como aconteceu nos dias da Jezabel, adoradora de Baal, adoradora do sol, nos dias de Elias e Acabe. Assim vai acontecer também agora, quando Jezabel papal estiver dominando sobre o povo de Deus, no tempo do fim, quando for aprovado o decreto dominical. Começam então os 3 anos e meio da última supremacia papal e Deus vai reter a chuva. Mas não faltará o pão na sua casa, não faltará a farinha na sua panela e nem o azeite na sua botija, porque o Senhor é o nosso sustento. Agora lemos aqui no capítulo 17 de 1 Reis e o verso 15. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias, ou seja, conforme a palavra de Deus. E assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias, ou seja, todos os 3 anos e meio. Da panela a farinha se não acabou, aleluia, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. E depois destas coisas sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Então ela disse a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? E ele lhe disse: dá-me o teu filho. E ele o tomou do seu regaço e o levou para cima, ao quarto, onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama. E clamou ao Senhor e disse: ó Senhor, meu Deus, também até a esta viúva com quem eu moro afligiste matando seu filho? Queridos, Deus não matou o filho, a morte não vem de Deus, vem de Satanás. Mas Deus permitiu a morte do filho desta viúva para ressuscitá-lo. Quando Deus permite o pior, é porque Ele está planejando o melhor. Deus permitiu que o filho da viúva morresse para que operasse ali um milagre
ressuscitando, para que houvesse glória para o nome de Deus. E agora nós lemos aqui: então se mediu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que torne a vida deste menino a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a vida do menino tornou a entrar nele, e reviveu. E Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa, e o deu à sua mãe, e disse Elias: vês aí teu filho, ele vive. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Queridos, ressurreição é o ato de Deus trazer à vida aqueles que morreram. Só Deus pode fazer isso. Só Deus pode fazer isso. O primeiro a ser ressuscitado foi Moisés no Antigo Testamento. Depois aqui temos a ressurreição do filho da viúva de Sarepta. Queridos, mais um exemplo da palavra de Deus sobre ressurreição no Antigo Testamento está no segundo livro de Reis, o capítulo 4. Segundo livro de Reis, capítulo 4, vamos ver a partir do verso 18. Aqui nós lemos: e crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para o seu pai. Aqui em 2 Reis, capítulo 4, está falando sobre a Sunamita e o seu filho. A Sunamita era uma mulher com posses. Ela, olhando para o profeta Eliseu, que sempre passava pela sua casa, viu que ele era um homem de Deus, e construíram um quarto para que ele pudesse se hospedar na casa deles. Nós lemos isto aqui no segundo livro de Reis, o capítulo 4 e o verso 8 em diante. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher grave, a qual o reteve a comer pão, e sucedeu que todas as vezes que passava, ali se dirigia para comer pão. E ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Que bênção quando as pessoas podem ver em você e em mim um homem e uma mulher de Deus. Somos de Deus. Isto tem que aparecer na nossa vida. A santidade de Deus tem que ser refletida na sua vida. Queridos, nós temos que revelar Cristo em nossa vida. Quem tem Cristo no coração, Cristo será revelado pela palavra, pelo olhar, pela expressão do rosto. Cristo sai mesmo até pelos nossos poros. Nós influenciamos as pessoas porque Jesus Cristo vive em nós. E você e eu, nós somos santos filhos de Deus, santo homem de Deus, santa mulher de Deus. E o verso 10: façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama e uma mesa e uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. E sucedeu um dia que veio ali e retirou-se àquele quarto e se deitou ali. Então disse ao seu moço Gease: chama esta Sunamita. E chamando-a ele, ela se pôs diante dele. Verso 13: porque lhe tenho dito, dize-lhe: eis que tu nos tens tratado com todo o desvelo, o que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E dissera a ela: eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: que se há de fazer, pois, por ela? E Gease disse: ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Pelo que disse ele: chama-a. E chamando-a ele, ela se pôs à porta. E ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás a um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas à tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz um filho no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu dissera. Assim como Deus um dia falou para Abraão: Sara, tua mulher, vai ter um filho, daqui a um ano ela vai ter um filho. Queridos, novamente a promessa de Deus se cumpre aqui, olha, com a Sunamita, quando ele, o profeta Eliseu, disse para ela: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E o verso 17: concebeu a mulher e deu à luz um filho no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. Deus é Deus.
Deixe Deus ser Deus na sua vida. E o verso 18, e crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para seu pai, que estava com os segadores, ou seja, no campo, colhendo, e disse a seu pai: ai, minha cabeça, ai, a minha cabeça. Então disse ao moço: leva-o para sua mãe. E ele o tomou e o levou até a sua mãe, e esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia, e morreu. E subiu ela, e o deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou sobre ele a porta, e saiu. E chamou seu marido e disse: manda-me já um dos moços e uma das jumentas, para que corra ao homem de Deus, e para que volte. E disse ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova, nem sábado. E ela disse: tudo vai bem. Então albardou a jumenta e disse ao seu moço: guia e anda, e não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e veio ao homem de Deus ao Monte Carmelo. E sucedeu que, vendo-a o homem de Deus, de longe disse a Gease, seu moço: eis aí a sunamita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe: vai bem contigo, vai bem com teu marido, vai bem com teu filho. E ela disse: vai bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus ao monte, pegou-o nos seus pés. Mas chegou Gease para retirar. Disse, porém, o homem de Deus: deixa-a, porque a sua alma nela está triste de amargura, e o Senhor mo encobriu e não mo manifestou. E disse ela: pedi eu ao meu Senhor algum filho? Não, disse eu, não me enganes. E ele disse a Gease: cinge os teus lombos e toma o meu bordão na tua mão e vai. Se encontrares alguém, não o saúdes, e se alguém te saudar, não lhe respondas, e põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino: vive o Senhor, e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então ele se levantou e a seguiu. E Gease passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não havia nele voz nem sentido. E voltou a encontrar-se com ele e lhe trouxe aviso, dizendo: não despertou o menino. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou ele e fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. E subiu e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, do menino, os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois voltou e passeou naquela casa de uma parte para outra, e tornou a subir, e se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes, e o menino abriu os olhos. Queridos, Deus ressuscitou o filho da sunamita usando o profeta Eliseu. Deus ressuscitou o filho da viúva de Sarepta usando o profeta Elias. Queridos, Moisés ressuscitou, o filho da viúva de Sarepta ressuscitou, o filho da sunamita ressuscitou. Todos estes exemplos que a Bíblia nos dá de ressurreição, eles provam que Deus é Deus. Deus cumpre aquilo que ele se propõe a fazer, de dar vida eterna àqueles que creem no Cordeiro de Deus. Deixe que Deus realize os milagres na sua vida, meu querido irmão. Estes exemplos de ressurreição dessas mulheres que tinham origens diferentes mostra que existe um Deus em Israel. A viúva fenícia hospedou Elias em um momento difícil, quando não havia lugar seguro para ele em Israel. A sunamita e o seu marido construíram um quarto em que Eliseu poderia ficar quando passasse por sua região. Quando os filhos morreram, suas mães apelaram para os profetas de Deus e tiveram a alegria de ver seus filhos reviverem. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quando Deus permitir o pior na sua vida, é porque Ele está planejando o melhor para você, o melhor para a sua família. Aleluia! Deus é bom. Provai e vede que o Senhor é bom. Aleluia! Na parte de terça-feira, o filho da viúva de Naim. Jesus andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele.
Atos capítulo 10 e o verso 38. Jesus ministrou às pessoas em suas necessidades, em suas doenças. Por isso, muitos passaram a acreditar que Jesus era o Messias prometido. Havia aldeias inteiras onde não existia mais nenhuma casa em que se ouvissem lamentos de enfermo, de doentes, porque Jesus por elas havia passado e lhes tinha curado os doentes. Sua obra dava testemunho da sua unção divina. Amor, misericórdia e compaixão se patenteavam em cada ato da vida de Jesus. Seu coração anelava com terna simpatia pelos filhos dos homens. Jesus se revestiu da natureza humana para poder realizar as necessidades humanas. Os mais pobres e humildes não receavam se aproximar de Jesus. Mesmo as criancinhas se sentiam atraídas a ele e vinham se assentar no seu colo, serem abraçadas por Jesus Cristo. Vamos abrir a Bíblia agora em Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, os versos 11 a 17. Lucas capítulo 7 e os versos 11 até o verso 17. Aqui nós lemos: E aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Queridos, nós lemos no livro Desejado de Todas as Nações que Deus desvendava diante do seu Filho Jesus Cristo a agenda do dia. Ele descerrava diante dele o plano para o dia. Como é que Jesus decidia para que lugar ir, para que direção ir, para que cidade ir, que cidade visitar? O Espírito Santo dirigia a vida de Jesus. E o Espírito Santo dirigiu Jesus naquele dia para a cidade de Naim, porque sabia que ele iria encontrar ali a viúva de Naim, saindo da cidade, levando seu filho morto para ser sepultado. O Espírito Santo dirigiu a vida de Jesus para que ele fosse ao encontro desta viúva. E aconteceu, pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único da sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: Não chores. Jesus se moveu de íntima compaixão por ela, pela viúva. Queridos, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele, quando vê as suas lágrimas, ele, quando vê seu filho, sua filha, seu bebê doentes, ele também se move de íntima compaixão. Ele sofre com você quando você sofre. Ele se alegra com você quando você se alegra. Creia nesse Jesus Cristo amoroso, que tem compaixão de nós. Ele disse para a viúva: Não chores. E o verso 14: E chegando-se, tocou o esquife, ou seja, o caixão, e os que o levavam pararam. E disse: Mancebo, ou seja, jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. E entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Queridos, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, o Deus dos milagres. Durante o seu ministério na Galileia, Jesus curou os doentes e expulsou os demônios. Chamavam-no de o grande profeta. Mas, queridos, Jesus é muito mais do que um profeta. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Deus encarnado. A viúva fenícia, em 1 Reis, capítulo 17, e a sunamita, em 2 Reis, capítulo 4, pediram ajuda. Mas a viúva de Naim não pediu ajuda. Ela foi ajudada sem que ela sequer pedisse. Isto significa que Deus cuida de nós, de você e de mim, mesmo quando somos incapazes ou nos sentimos indignos de pedir ajuda para Ele. Jesus viu o problema e o tratou,
tão típico de Jesus em todo o seu ministério. Meus queridos, a Bíblia diz em Tiago, capítulo 1, verso 27. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 1 e o verso 27. Aqui está falando das viúvas. E aqui nós lemos, Tiago 1, 27. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Esta é a religião pura e verdadeira. Não tem placas, não tem placas. A religião pura e verdadeira de Deus é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo, ou seja, buscar a santidade de Deus, ser um povo santo nesta terra. Esta é a religião pura e verdadeira. Aqui está falando que a religião pura e verdadeira é dar assistência social aos necessitados, aos pobres e principalmente às viúvas, assim como Jesus fez. Que você seja uma extensão das mãos de Jesus na terra, sendo também um auxílio para o que sofre, um consolo para o que chora. Que Jesus Cristo use a você e a mim, meus queridos. Que o Espírito Santo nos revista para que sejamos as mãos de Jesus para aqueles que cruzam o nosso caminho. Aleluia! Na parte de quarta-feira, a filha de Jairo. As ressurreições anteriores à morte e ressurreição de Jesus não se limitaram a um grupo étnico ou classe social específica. Moisés talvez tenha sido o maior líder humano do povo de Deus e de todos os tempos. Por outro lado, a pobre viúva fenícia nem mesmo era israelita. A sunamita era preeminente em sua comunidade. A viúva de Naim teve apenas um filho, de quem provavelmente dependia para viver, enquanto Jairo era um dos chefes da sinagoga, provavelmente em Cafarnaum. Independentemente da origem cultural ou da posição social, todos foram abençoados pelo poder vivificante de Deus. Abra sua Bíblia agora e vamos ler Marcos capítulo 5 e os versos 21 a 24. Marcos capítulo 5 e os versos 21 a 24. Aqui nós lemos. E passando Jesus outra vez num barco para outra banda, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos príncipes da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. E rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, ela está doente. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E o verso 24, e foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio esta mulher por detrás, entre a multidão, e tocou no seu vestido. Verso 28, porque dizia: se tão somente eu tocar nos seus vestidos, sararei. Verso 29, e logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nos meus vestidos? Verso 31, e disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta, e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver quem isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Queridos, Jesus Cristo estava no meio de uma multidão, sendo apertado e tocado por muitas pessoas. E nada aconteceu na vida destas pessoas que estavam encostadas em Jesus ou tocando em Jesus. Mas esta mulher, que tinha um fluxo de sangue, era doente. Há 12 anos ela sofria por esta doença. Ela veio por trás
e tocou nos vestidos de Jesus Cristo e foi curada instantaneamente. O toque da fé. Queridos, em meio à multidão que se aglomera dentro das igrejas, estão ali para louvar a Deus, para ouvir a palavra de Deus, muitos entram e saem na igreja sem um milagre na vida delas. Mas existem aqueles que vão com fé. E com fé tocam em Jesus Cristo. Com fé saem curados. Queridos, nós precisamos exercer uma fé individual, pessoal, em Jesus Cristo como nosso Salvador. Não podemos ficar somente com a grande multidão que encosta em Jesus ou que aperta Jesus Cristo, mas nós temos que exercer fé em Jesus Cristo. Deus está desafiando você para que seja mais do que um cristão nominal, mais do que um cristão no meio da multidão. Ele quer que você exerça fé e toque nele, em Jesus Cristo, com fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E agora voltamos à leitura de Marcos capítulo 5 e vamos ler ainda o verso 35. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? Jesus se atrasou atendendo a multidão, atendendo a mulher, e durante esse tempo, a filha de Jairo, que estava doente, morreu. E então os servos vieram até ele e disseram que está aqui, no verso 33, a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? Nesse momento em que disseram para ele, a tua filha já morreu, ele baixou a cabeça. Ele ficou desanimado. E agora Jesus Cristo percebeu o que estava acontecendo. Jesus Cristo percebia todas as coisas. Jesus Cristo tem olhos para você, meu querido irmão. Ele sabe quando você sorri e quando você chora. Ele sabe das suas enfermidades e das suas decepções. E aqui diz o verso 36. E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Não tenha medo, creia somente. É isso que você e eu precisamos aprender de Jesus. Não ter medo, mas crer nele. Porque ele tem poder para ressuscitar os mortos. Oh, meus queridos, este é o nosso Jesus, o Deus do impossível, aquele que tem vida em si mesmo. Por isso a Bíblia diz, aquele que tem o Filho de Deus tem a vida eterna. E aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. Porque o nosso Salvador Jesus é vida eterna. E o verso 37, e não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago, João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. Verso 39, e entrando disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Quando Jesus disse, ela não está morta, mas dorme, verso 40, e riam-se dele. Estavam chorando e agora estavam rindo dele, caçoando dele, pensando, esse homem não sabe nada. Nós vimos a menina, ela está morta, estamos chorando por ela. E começaram a rir de Jesus. Queridos, Jesus fala que a morte é um sono. A morte é um sono. A menina dorme, eu vou despertá-la. A morte na Bíblia é um sono inconsciente. E riram-se dele, porém, ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. Verso 41, e tomando a mão da menina, disse-lhe, Talita cumi, que traduzido é, menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse. E disse que lhe dessem de comer. Queridos, esse é o nosso Jesus. Esse é o nosso Salvador. A morte na Bíblia é um sono, mas é um sono profundo do qual unicamente o grande doador da vida pode nos despertar
pois somente ele tem as chaves da morte e da sepultura. Meu querido irmão, minha querida irmã, não tenha medo, apenas creia. Marcos 5,36. Jesus está olhando nos seus olhos e está dizendo o mesmo que disse para Jairo. Não tenha medo, apenas creia. Essas palavras ainda são significativas hoje. Como você pode, como eu posso aprender a acreditar, mesmo em meio a situações de medo? Creia na palavra que saiu da boca de Jesus. Porque, como disse Jesus, não viveremos somente do pão, mas de toda palavra que saiu da boca de Deus. Alimente-se dela. Creia na palavra de Deus. Creia neste Jesus Cristo que enxuga as nossas lágrimas e que ressuscita os mortos e que supre as nossas necessidades. É desse Jesus que eu preciso. É esse Jesus que satisfaz todas as nossas necessidades hoje e para sempre. Aleluia! Na parte de quinta-feira, Lázaro, irmão de Marta e de Maria, Lázaro, um amigo de Jesus Cristo, uma casa onde Jesus Cristo tinha o prazer de dormir, de permanecer. Era uma família amiga. Nós lemos em João capítulo 11, abra sua Bíblia, em João capítulo 11, aqui está a história de Marta, Maria e Lázaro. Aqui nós lemos, capítulo 11, a partir do verso 1. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Que lindo! Eis que está enfermo aquele que tu amas. Queridos, Marta e Maria tinham plena certeza de que Jesus Cristo amava Lázaro, aquele que tu amas. Eram amigos, Lázaro e Jesus. E você, é amigo de Jesus? Será que você tem a certeza de que Jesus ama você? Agora lemos o verso 4. E Jesus, ouvindo isto, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disto, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá? Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou, e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Primeiramente, Jesus falou da filha de Jairo. Ela está dormindo, eu vou despertá-la. E agora falou de Lázaro. Lázaro, nosso amigo, dorme, eu vou despertá-lo do sono. Jesus sempre gostou de falar da morte como um sono inconsciente, que só pode ser despertado pela voz de Deus. E o verso 12, disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Os discípulos ainda não tinham entendido que Jesus estava falando do sono da morte. E agora o verso 13, mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. Agora eles entenderam. E eu vou acordar Lázaro da morte. E agora o verso 17 em diante. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. 4 dias morto. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca do seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei
que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. O povo de Deus do Antigo Testamento cria na ressurreição. Marta tinha este conceito da ressurreição porque foi o conceito que ela recebeu dos seus antepassados. Os profetas e os patriarcas todos criam na ressurreição. Por isso Marta disse: eu sei que o meu irmão vai ressuscitar na ressurreição do último dia. E agora diz o verso 25: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus é a vida. Ele tem vida em si mesmo. Ele é Deus, imortal, eterno, incriado, existente por si mesmo. Pai, Filho e Espírito Santo, a família divina. E o verso 26 diz: e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Ou seja, não morrerá eternamente. Crês tu isto? Verso 27. Disse-lhe ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está aqui e chama-te. Ela, ouvindo isto, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na, dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. Moveu-se em compaixão. Jesus se move em compaixão quando vê você chorando e sofrendo. Este é o nosso Jesus, que tem sentimentos humanos, como você tem sentimentos humanos. E o verso 34, e disse: onde o pusestes? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. E Jesus chorou. Oh, como é confortante saber que Jesus chorou. Jesus chora. E ele também vê as suas lágrimas. Hoje, ele vê as nossas lágrimas. E o verso 36, disseram, pois, os judeus: vede como o amava. E alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? E Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Verso 40, disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra. Jesus não tirou a pedra. Jesus ordenou que a pedra fosse tirada pelos homens que ali estavam. Aquilo que você pode fazer, Deus não faz. Deus faz aquilo que você não pode fazer. Nós deveríamos fazer a nossa parte. Eles podiam tirar a pedra, então Jesus pediu para que eles tirassem a pedra. Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhes Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Jesus Cristo orou antes de ressuscitar Lázaro. Jesus não usava seus poderes divinos, Jesus usava os poderes divinos do Pai, vivia na dependência do Pai, por isso ele orava. Por isso, queridos irmãos, nós podemos e devemos hoje, assim como Jesus, viver na dependência do Pai. Jesus, quando olhou para o túmulo de Lázaro e disse: Lázaro, vem para fora,
ele foi específico ao falar o nome Lázaro, porque se Jesus não tivesse falado o nome Lázaro, todos os mortos ressuscitariam, porque Deus tem o poder para ressuscitar todos os mortos. Por isso Jesus foi específico. Lázaro vem para fora. E Lázaro foi ressuscitado depois de 4 dias morto. Jesus Cristo é o poder de Deus, não só para perdoar e salvar, mas para ressuscitar os mortos. Queridos, esse é o Deus que nós adoramos, o Deus de Israel. Ao ressuscitar Lázaro, Jesus provou que ele tinha o poder para derrotar a morte. Nós cremos que a ressurreição geral dos salvos será na segunda vinda de Jesus, como diz na primeira carta aos Tessalonicenses 4,16. Quando a voz do arcanjo for ouvida, quando a trombeta for tocada, 1 Tessalonicenses 4,16, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Mas, queridos, nós adventistas também cremos numa ressurreição especial. Numa ressurreição especial mencionada aqui em Daniel capítulo 12. Em Daniel capítulo 12 e o verso 2. Abra sua Bíblia. Daniel capítulo 12 e o verso 2. Aqui nós lemos: E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Nós cremos que este texto de Daniel 12, 2, mais o texto de Apocalipse 1, 7, que diz: Eis que ele vem com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo os que o traspassaram. Nós queremos que estes dois textos juntos estão falando de uma ressurreição especial. Ressurreição especial que inclui alguns santos que morreram em Cristo e os ímpios que crucificaram Jesus Cristo. Esta ressurreição especial ocorre um pouco antes da volta de Jesus. Todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo, todos os que morreram de 1844 para cá, crendo em Jesus Cristo como seu Salvador, eles vão ressuscitar um pouquinho antes da segunda vinda de Jesus, glorificados, para assistirem à segunda vinda de Jesus, para verem a lei de Deus, os 10 mandamentos estampados no céu, para ouvirem a voz de Deus declarando o dia e a hora da volta de Jesus. Eles ressuscitam numa ressurreição especial, que conforme Daniel capítulo 12, vai acontecer no fim dos 1290 dias, meus queridos. No fim dos 1290 dias, haverá uma ressurreição especial. Daniel capítulo 12 e o verso 11. E desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora, desde o momento em que Deus for anulado na terra, pelo decreto dominical, anula-se Deus da terra, destrói-se a imagem do Deus assentado sobre o seu trono no Santíssimo do Santuário Celestial. Esta imposição dominical é a anulação de Deus na terra. E desde que a abominação desoladora, o decreto dominical, for implantado, haverá 1290 dias. 1290 dias a partir do decreto dominical. E no final dos 1290 dias ocorrerá a ressurreição mencionada em Daniel capítulo 12, verso 2. A ressurreição especial. Meus queridos, é assim que nós cremos. Aqui no livro O Grande Conflito, no capítulo 40, na página 637, nós lemos: Abrem-se as sepulturas, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Daniel 12, 2. Vejam como Ellen White, a serva de Deus, fala sobre Daniel 12, verso 2. Todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo, ou seja, todos os que morreram crendo nas 3 mensagens angélicas. Todos os que morreram crendo nas 3 mensagens angélicas. Todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo saem do túmulo glorificados para ouvirem o concerto de paz estabelecido por Deus com os que guardaram a sua lei. Porque eles verão a lei de Deus estampada no céu. E eles vão ouvir a voz de Deus declarando o dia e a hora da volta de Jesus.
mas também ressuscitarão nesta ressurreição especial os que participaram da crucifixão de Jesus, porque diz aqui no mesmo texto de Grande Conflito, capítulo 40, página 637, aqui diz: os mesmos que o traspassaram, Apocalipse 1:7, os que zombaram e escarneceram da agonia de Cristo, e os mais acérrimos inimigos da sua verdade e povo, ressuscitam para contemplá-lo em sua glória e ver a honra conferida aos fiéis e obedientes. Queridos, esta é a promessa de Deus. É assim que cremos. Haverá uma ressurreição especial um pouquinho antes da volta de Jesus Cristo, ao terminarem os 1290 dias. E ao terminarem os 1335 dias, ou seja, no final dos 1335 dias de Daniel capítulo 12, verso 12, bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias, bem-aventurado aquele que chega até o final dos 1335 dias. Por quê? Porque no final dos 1335 dias, a lei de Deus será estampada no céu. A trombeta de Deus, a sétima trombeta, será tocada. No final dos 1335 dias, a lei de Deus vai aparecer no céu, conforme diz Apocalipse 11, verso 19. E conforme diz também Apocalipse 10, verso 7, a voz de Deus será ouvida, revelando o segredo de Deus. Queridos, aqui em Apocalipse capítulo 10 e o verso 7, fala que no toque da sétima trombeta, Deus vai revelar o seu segredo. Apocalipse 10, 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. O segredo de Deus é a revelação do dia e da hora da volta de Jesus Cristo. Tudo isso acontece no final dos 1335 dias. Mas, queridos, no final dos 1290 dias, ou seja, 45 dias antes, ocorre a ressurreição especial, descrita aqui em O Grande Conflito, capítulo 40, página 637. Queridos, Deus tem uma promessa maravilhosa para você e para mim. Se nós morrermos antes da segunda vinda de Jesus, seremos ressuscitados para assistir à segunda vinda de Jesus. Nós vamos ver Jesus Cristo descendo do céu com poder e glória. Nós vamos ver a lei de Deus estampada no céu, essa lei que nós tanto amamos e guardamos com alegria no coração. Nós vamos ouvir a voz do nosso Pai dizendo o dia e a hora da volta de Jesus Cristo. Deus está planejando algo maravilhoso para o seu povo, para os santos do Altíssimo. E você pertence aos santos do Altíssimo. Que Deus derrame sobre você uma bênção. Que Deus derrame sobre você o Espírito Santo. Que Deus acenda em você esta chama da bendita esperança da volta de Jesus. E que sejamos usados por Deus para pregar sobre esta verdade presente. Esta é uma verdade presente para os nossos dias, para esta última geração na terra. Deus te use, meu querido irmão, Deus te abençoe e que Jesus Cristo dê para você a paz que só Ele pode dar. Amém.